Primeira Epístola de Paulo, capítulo 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez e não nos deixe aqui sozinhos. É imprescindível a ação do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, ajuda-nos, ilumine a nossa mente, fale conosco, Deus bendito, e que a Tua Palavra possa transformar as nossas vidas de glória em glória. Que nós não sejamos somente ouvintes da Tua Palavra, mas operosos praticantes, como Teu servo Tiago nos ensina. Eu sei que nós estamos aqui, Senhor, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. E nós precisamos, aliás, necessitamos da ação do Teu Santo Espírito no nosso viver. Seja com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja marcada por imaturidade, por infantilidade. É interessante que era uma igreja portentosa, uma igreja rica, mas uma igreja, por assim dizer, miserável. Era uma cidade cosmopolita, Corinto. Ali você tinha vários povos chegando de todas as partes do mundo antigo, naquela época. Então, você encontrava ali pessoas de várias etnias, pessoas de vários povos, de várias culturas, e essas pessoas, elas compunham a população de Corinto. Era uma cidade onde você encontrava um templo chamado Templo de Afrodite, com as suas 1000 prostitutas. A condição moral de Corinto, na realidade, era uma condição imoral. Para você ter uma ideia, eles recebiam uma pecha, né? A pecha de Corinthia Nizomai. Corinthia Nizomai. Não é o Corinthians, não. Mas é o Corinthia Nizomai, que significa literalmente agir como um coríntio. E o que era agir como um coríntio? Era viver uma vida imoral, era viver em adultério, era viver uma vida de fornicação, era viver bêbado para cá, para acolá, era sem nenhum pudor
sem nenhum pudor, pecar contra si mesmo e contra as pessoas. Aliás, dentro de Corinto, eles tinham um pensamento grego. Eles eram bastante influenciados pela filosofia grega, pela filosofia clássica grega, principalmente pelo pensamento platônico. O pensamento platônico dizia que a nossa alma é boa, é maravilhosa, mas o corpo é mau. Então, a morte para um grego, na realidade, era a emancipação do seu espírito, da sua alma. Era emancipação, era ganhar liberdade, meus queridos. Então, eles não tinham nenhum problema com questões éticas, morais que nós temos. E é dentro aí desta cidade, é dentro de uma cidade onde você tinha, por exemplo, um teatro ao ar livre com capacidade para mais de 20 mil espectadores, onde as pessoas elas procuravam diversão, entretenimento a todo custo e a toda hora. Uma cidade realmente onde a pecha era corintianizomai, ou seja, agir como um coríntio. O que era agir como coríntio? Viver realmente ao seu bel prazer. Eles eram, por assim dizer, hedonistas. O que é um hedonista? O prazer é um fim em si mesmo. Eles eram assim. E é dentro desse contexto que você tem uma igreja. Uma igreja com princípios, valores judaico-cristãos, onde Jesus é pregado nesta igreja, meus irmãos. E o evangelho foi pregado em Corinto pela primeira vez por Paulo em sua segunda viagem missionária. Paulo viajou algumas vezes. Aliás, Paulo é considerado o maior missionário de todos os tempos e também o maior teólogo de todos os tempos, por assim dizer. E ele, na sua segunda viagem missionária, ele prega o evangelho ali naquela cidade, meus queridos. E enquanto ele morava e trabalhava ali com Áquila e Priscila, ele pregou naquela cidade, pregou o evangelho naquela cidade. Pessoas se converteram, mas pessoas que, infelizmente, estavam dando muito trabalho para Paulo. Para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que aquela igreja ela estava dividida. Era uma igreja que uns era de Paulo, outros era de Apolo, outros era de Cefas e outros era de quem? De Cristo. Muito interessante, nós não lemos, mas no verso 3 do capítulo 1, ele diz assim: acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido? Dá para realmente departamentalizar ou dividir Cristo? Esta palavra aqui, dividido, é uma palavra que no grego é cisma, né? Então as pessoas estavam ali. Eu sou de Paulo, né? Eu sou de Pedro. Eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Eu acho que eu já disse aqui que eu acho que as pessoas que diziam que eram de Apolo eram aquelas pessoas que gostavam de uma grande oratória, de uma grande eloquência, porque a Bíblia diz que Apolo era um homem eloquente. Está lá em Atos, capítulo 18, verso 24. Talvez os que dissessem que era de Pedro eram aqueles judeus que eram tradicionais, ou os judaizantes, né? Aqueles judeus que se converteram ao cristianismo. Estes são os judaizantes. Talvez os que dissessem que era de Paulo, porque afinal de contas, quem chega ali na sua segunda viagem missionária para pregar o evangelho e assim fundar a igreja é o apóstolo Paulo, irmãos. Então é o Paulo, este é o Paulo, é o apóstolo dos gentios. E aqueles
que dizem eu sou de Cristo, talvez fosse aquele grupo que pensasse assim: bom, eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, nem de homem nenhum. Eu faço parte do grupo de Cristo. Porque, afinal de contas, o grupo de Cristo realmente é algo superior. Aquela igreja estava realmente cismada, dividida. Acaso Cristo está dividido? Essa palavra grega, cisma, significa o seguinte, dá a ideia de uma roupa rasgada, tá? De uma roupa rasgada. Pense aí em uma peça de roupa, e que você fica de um lado e uma outra pessoa fica do outro, e essa roupa ela é puxada, né? Ela é rasgada, ou ela deixa de ser, por exemplo, uma camisa, se for uma camisa. Se for um pedaço de pano com uma utilidade, deixa de ser aquele pedaço de pano, meus irmãos. Paulo está tratando com esta igreja. Paulo está tratando com estes crentes. Paulo está escrevendo para esta igreja, tentando resolver os problemas desta igreja. Eu fico me perguntando se Paulo dormia, porque era uma igreja bastante complicada. Era uma igreja muito imatura. E já já eu vou mostrar para vocês nos versos que nós lemos. Muito. Era uma igreja que vivia uma carnalidade tamanha, meus queridos. E quando eu digo, eu fico pensando se Paulo, ele dormia, porque esta igreja, pela nossa tradição, né, pelos estudiosos, 3 cartas foram escritas para Corinto. Nós temos 2. Então nós acreditamos que pela soberania de Deus e pela supervisão do Espírito Santo de Deus, somente estas 2 aqui era para estar no cânon, tá? Somente estas 2. Mas alguns estudiosos chegam a dizer que 3 cartas foram escritas, irmãos. Para você ter uma ideia, a igreja de Filipe, dos Filipenses, era uma igreja mais pobre do que a igreja de Corinto. Mas é uma igreja que contribui financeiramente com os irmãos de Jerusalém. A igreja de Corinto era uma igreja abastada, era uma igreja rica, mas era uma igreja miserável. Uma igreja onde Paulo, você pode ler depois na sua segunda epístola, que Paulo chama a atenção, exorta aqueles irmãos e diz que os filipenses, eles ofertaram, mas eles aqui numa cidade rica, numa igreja rica, em um contexto socioeconômico diferente, eles realmente não têm a disposição, a generosidade, a liberalidade, que faz parte do caráter cristão, meus queridos. O apóstolo Paulo, então, ele vai escrever para aquela igreja e vai dizer no verso 1, eu, porém, por favor, abra sua Bíblia. Aliás, eu só li esta perícope aqui, do verso 1 ao verso 9, mas deixa eu quebrar um pouquinho aqui esta hermenêutica, até para a gente entender um pouquinho, tá? Verso 14 do capítulo 2. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está vendo aí? Quem é este homem natural? Irmãos, Paulo, ele faz um jogo de palavras aqui interessante, queridos. E a gente só vai entender quando realmente a gente vai fazer a exegese aqui, vai trazer o significado de algumas palavras. Esse homem natural é o homem adâmico, o homem pós-queda, psíquicos aqui no grego. Este é o homem adâmico, não renovado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que não nasceu de novo. Ora, o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são o quê? Loucura. Certo? Loucura. Loucura. E de fato isso se cumpre. Porque o homem que não nasceu de novo, ele acha as Escrituras sagradas uma loucura. Aliás, muitas pessoas olham para nós e nós somos estigmatizados como um bando de idiotas, de loucos, porque eles não entendem. E por que que isso faz muito... Olha, isso aqui, na realidade, vai assim... dentro de mim, nas minhas entranhas, porque um dia eu zombei de tudo isso aqui. Eu entendo isso aqui perfeitamente. Eu entendo porque eu vivi isso aqui, irmãos. Eu era um homem natural que não aceitava as coisas do Espírito de Deus, porque na realidade é uma bobagem, é uma loucura, e nós não podemos entendê-las porque elas só se discernem espiritualmente. Como é que você aceita, meus queridos irmãos, que agora você tem que ter, por exemplo, uma vida, deixa eu trazer aqui, tem que ser agora, você tem que ter uma vida santa nos seus negócios, que você não pode dar um jeitinho brasileiro. Como? Porque a Escritura Sagrada nos diz, meus irmãos, que nós devemos ser o quê? Corretos, honestos. Você, pastor, onde é que está isso? No Decálogo. As nossas obrigações diante do nosso próximo. Obedecer pai e mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do seu próximo. Meus queridos, olha aí. Mas você não entende isso. O homem natural, o homem que é adâmico, que não nasceu de novo, ele na realidade vê a vida sexual como o quê? Como algo normal, banal. E viver a vida sexual é bom? Não comece a olhar para baixo não, irmãos. Porque nós fomos, eu estou brincando, tá? Porque nós fomos criados como seres sexuais. Nós não somos seres assexuais. Deus os criou, certo? Homem e mulher, mulher e homem, como seres sexuais. Mas Ele delimitou quando eu posso realmente experimentar essa sexualidade. Mas o homem adâmico, ele pensa assim? Não. Ele não pensa assim, ele acha isso uma bobagem, ele acha isso, para que isso? Ele relativiza. Aliás, o homem adâmico, ele é relativista. Ele não é normativo, ele não é absoluto. Nós somos normativos e absolutos, meus queridos. Então, Paulo vai nos dizer, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor e que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E já nós vamos entrar nos versos que eu falei, que eu quero mostrar aqui algo interessante, que nós encontramos por aí, infelizmente. Todo tipo de heresia surge a partir das Escrituras. Aliás, a mãe das heresias são as Escrituras Sagradas, meus queridos. Mas nós somos chamados para termos a mente de Cristo. Nós hoje não somos mais o psíquicos, o homem adâmico, o homem que não foi renovado por meio do novo nascimento, irmãos. Nós temos a mente de Cristo. Pastor, então que homem é que nós somos? Aquele que está em Cristo. Está aqui no verso 1 do capítulo 3. Eu, porém, irmãos, olha que coisa interessante, antes de eu falar um pouquinho desta palavra grega aqui, espirituais. Ele trata aquelas pessoas da igreja de Corinto como irmãos. Irmãos. Interessante, né? Isso. Ele não dá as costas para aquelas pessoas, ele não é um fariseu,
Ele não é um hipócrita, até porque ele diz que o bem que quer não faz, mas o mal que não quer, este faz. Está lá em Romanos. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele é um homem que realmente tenta viver, certo? De forma honesta, meus queridos. Honesta no que diz respeito à sua consciência e às suas atitudes e o conhecimento que ele tinha de Deus. E aí Paulo diz, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha aqui. Aí aqui é uma outra palavrinha grega, que é pneumáticos. Que homem é esse? É aquele que nasceu de novo. É aquele que foi regenerado. É aquele que passou pelo novo nascimento. É aquele que agora é nova criação. É aquele que antes achava loucura Cristo, mas agora morre por Cristo. O apóstolo Paulo perseguiu a igreja, espoliou a igreja, matou muitos cristãos, porque ele era um homem judeu da tribo de Benjamim, fariseu dos fariseus, criado aos pés de Gamaliel, um homem intelectual com dupla cidadania, certamente falava alguns idiomas da época. Ele era um homem extremamente preparado, meus queridos, mas ele era um homem adâmico. Por isso que ele age como homem adâmico, mas agora como espirituais não. Como adâmico ele persegue a igreja, mas como espiritual, um homem que nasceu de novo, um homem pneumáticos, agora ele morre pela igreja. Ele é perseguido pela igreja. Ele é um homem que diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Imaginou isso? Ele diz, é incomparavelmente melhor morrer e estar com Cristo, mas eu não sei o que eu quero, porque se eu morrer eu não posso fazer mais nada pelo Evangelho, mas vivo eu posso lutar pela fé evangélica. Está lá em Filipenses, meus queridos. E ele luta pela fé evangélica até o fim. E Paulo, ele está tratando aqui com estes irmãos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como é que está aí na sua Bíblia? A carnais, como a crianças em Cristo. A palavra aqui é sarkinos. Tem duas palavras aí. No verso 1, no verso 2, você vai ver carnais. No verso 1 tem um sentido e no verso 3 tem outro sentido. No verso 1, esse carnais aí, a palavra grega sarkinos, significa feito de carne. Né? Feito de carne. Me lembra até aquela letra daquela banda, sou feito de barro, né? Sou feito de carne, certo? De carne, traduz aqui a fragilidade, fraqueza, irmãos. Eu não pude tratar vocês como espirituais, mas sim como homens frágeis. Frágeis. Tão frágeis que vocês são como crianças em Cristo. Crianças em Cristo, meus irmãos. E aí ele vai, obviamente, não somente dizer que eles são carnais, no sentido de que são feitos de carne, e que tem essa ideia de fragilidade, de fraqueza, mas vai dizer que eles ainda estão bebendo leite. Estão bebendo leite, irmãos, porque eles não conseguem receber alimento sólido. Olha aqui, esta analogia aqui, irmãos. Porque vocês não conseguem suportar. Se eu der alimento sólido, vocês não suportam. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais sarkinos. De novo aqui. Durante a história, eu disse que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Teve um grupo que no início do século XX, eles criaram a teoria do crente carnal.
Triste isso, né? Eu não sei se os irmãos já ouviram, mas baseado aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ver o seguinte, olha, há 3 tipos de pessoas. Aquele que não nasceu de novo, aquele que realmente não é regenerado, é ímpio, que é o homem natural. Existe aquele que nasceu de novo e é o espiritual, é o crente, é aquele crente mesmo, aquele homem realmente super crente, espiritual, né? Mas existe aí um meio termo, existe o crente carnal, até contrassenso, né? O crente carnal. E aí é o seguinte, olha, este crente carnal, ele até vai para o céu, ele não vai de primeira classe, mas ele vai de terceira, de quarta, de quinta, ele chega lá, chega empurrado, mas chega. Entendeu? Baseado aqui nesse texto, não tem nada a ver, Paulo não está dizendo que tem 3 categorias aqui de pessoas, tem? Há 2 aqui, eu só enxergo 2, exegeticamente falando. Eu vejo o homem que não nasceu de novo e o homem que nasceu de novo. Eu vejo aquele que realmente acha que as coisas de Deus é loucura e não consegue discernir as coisas espirituais, porque ele não nasceu de novo. E eu vejo o homem que nasceu de novo, mas ele é feito de carne, sarkinos, mas no verso 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, misericórdia, ali o que havia era ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o quê? Aqui há uma outra palavra grega aqui que não é sarkinos, é sarkikos. Eles tinham procedimento de meninos. Interessante. Irmãos, você tem 4 palavras aqui. O pneumáticos, que é o homem espiritual. O psíquicos, que é o natural. Você tem aquele que é o sarkinos, que é o feito de barro, feito de homem, feito de carne. Mas aqueles que ainda estão com atitudes infantis, os sarkikos. Porque eles vivem em ciúmes, vivem em contendas, vivem se degladiando por besteira, por bobagem. E Paulo está escrevendo para esse povo aqui. Paulo está escrevendo para este contexto aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta para você antes da gente continuar. Este texto aqui que nós estamos expondo aqui, isso está distante de nós? Hein, irmãos? Está distante da nossa realidade? Estou falando da realidade evangélica brasileira. Não estou falando somente da IPV, não. Da Igreja Evangélica Brasileira. Está distante? Não. Por isso que a Bíblia tem relevância eterna. E se ela tem relevância eterna, ela tem relevância para os nossos dias. Irmãos, eu já disse aqui na igreja e vou repetir, vou reiterar. O problema não é envelhecer. O problema é envelhecer e você não amadurecer na sua caminhada cristã. E vou dizer algo que eu disse hoje pela manhã, na devocional que eu fiz, baseado em 1 Reis 19. Olha, melhor você ser disciplinado por Deus durante a sua vida do que você ficar a eternidade afastado do Senhor. Porque a eternidade afastada do Senhor significa que sobre você estará a ira dele no lago de fogo. Então não brinque de ser crente. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, onde tinha ali mais de 1000 prostitutas, templo de Afrodite, um povo que recebeu a pecha de viver como um coríntio, Corintianizomai, viviam de forma licenciosa, meus queridos. E Paulo não está somente falando com Corinto, Paulo está falando comigo e com você esta noite, em nome de Jesus. Ele está falando com esta igreja, com você, não é com o irmão que não veio, não. Mas com todos aqueles que Deus quis
pela sua soberania e pelo seu decreto, trazer esta noite aqui. Meus queridos. O apóstolo Paulo sabe que realmente há cisma naquela igreja, que há ciúmes, que há contendas, que há uma carnalidade tamanha. Carnalidade tamanha. Eu disse a Gabriel que estaria pregando sobre a mortificação da carne, né, presbítero? Vou fazer isso na semana que vem. Eu dividi o sermão, porque senão eu ia ficar aqui 1h30, 1h40. Aí não dá. Mas, queridos, vamos olhar aqui para o texto, tá? Verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Irmãos, deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Você segue a quem? Olha para mim. Você segue a quem? Por favor, eu gostaria que você respondesse. Você segue a quem? Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza que você segue a Cristo? A Bíblia diz que nós temos que seguir a Cristo. Eles aqui estavam seguindo o quê? Paulo, Apolo, Cefas e o grupinho de Cristo, né? Cristo era o escape, né? Para dizer, eu não faço parte aí desse grupo aí humano. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Vocês estão andando segundo os homens. Tem pessoas, tem crentes tão imaturos que estão seguindo homens. Seguindo homens. Cuidado para que a sua admiração não se transforme em idolatria. Admiração é uma coisa, e é muito bom, eu admiro muitas pessoas. Cuidado para que a sua admiração não se transforme em idolatria. Meus queridos, porque você é chamado para, não é nem para idolatrar Cristo, mas é para adorar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o poder pelos séculos dos séculos. Amém? E aí Paulo, ele dá um tapa na cara ali dos coríntios e dá um tapa na minha cara e na sua cara. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Apolo e quem é Paulo? Quem somos nós? Quem sou eu? Eu sou um pastor, miserável pecador, servo do Deus Altíssimo, que pela graça de Deus eu não faço parte do homem natural, do psíquicos, mas eu faço parte do homem que nasceu de novo, do homem espiritual, do pneumáticos, e que tenho sim as minhas fragilidades. Irmãos, às vezes as minhas meninices, mas sabe qual é a minha oração? É para que quando eu tiver meninices, o Espírito Santo de Deus me traga para o prumo. Porque uma vida de santificação dói. Eu escrevi outro dia isso nas redes sociais e no grupo, alguns grupos aqui da igreja. A vida de santificação dói. Porque você tem que negar a você mesmo. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Aí ele responde, né? Servos, doulos, escravos. Nós somos escravos. Nós somos escravos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um, porque Deus concedeu a Apolo um ministério, e Deus concedeu a Paulo um outro ministério, assim como Deus concedeu a vocês que aqui estão esta noite, também dons diferentes, e nós somos um corpo. Nós somos doulos, nós somos escravos, nós somos servos, meus irmãos. E nós somos chamados não para seguir Paulo, Apolo, fulano, beltrano e ciclano, mas Cristo. Cristo. Agora, claro que Paulo, ele vive na realidade, e nós também temos que viver na realidade. Ele diz no verso 6, eu plantei,
Eu plantei. O que ele quer dizer com isso? Eu fui aí, o quê? Fundei a igreja. Eu plantei. Paulo não era um missionário que ficava no gabinete, não. Tem uns antropólogos, tem uns sociólogos, tem uns filósofos que ficam só em gabinete. Tem antropólogo aí fazendo antropologia em gabinete. Nunca foi estudar povo nenhum. Não é verdade? Eu sei disso. É brincadeira um negócio desse. É tanto que quando ele se depara, de repente, com um índio totalmente diferente da cultura dele, ele toma um choque, porque ele está fazendo antropologia no gabinete dele, no escritório dele, escrevendo o que nunca viveu em campo. É brincadeira um negócio desse, né? Acontece isso. Mas Paulo plantou, ele foi lá e realmente fundou aquela igreja. E Apolo fez o quê? Regou. Cada um tem sua função no reino de Deus. Cada um tem a sua utilidade no reino de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos aqui que estão sendo bebês, que estão sendo crianças, irmãos que não conseguem ter alimento sólido. Eu plantei, Apolo regou, mas quem é que dá o crescimento? O crescimento veio de Deus. O crescimento veio de Deus, meus queridos. Tá? O crescimento veio de Deus. O que Paulo quer dizer isso aqui? A graça vem de mim? A graça vem de Apolo? A graça vem de quem? Do Senhor. Quem faz crescer é Deus. Quem converte é Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, quem segue a homens, olha bem, quem segue a homens, tenha certeza, quem segue a homens vão ficar, irmãos, apostatando da fé. Quem segue a homens. Mas quem segue a Cristo vão estar lá firmes e fortes, meus queridos. Sabe por quê? Não é porque depende do firmes e fortes da pessoa, não. É porque quem começou boa obra em nós há de completá-la até o fim. Deus persevera pelos seus eleitos, meus queridos. Amém. E aí Paulo vai dizer, né? De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega. Eu não sou nada. Paulo está dizendo isso, eu não sou nada. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Sabe quem é de fato alguma coisa? É o Senhor que dá o crescimento. É Ele. Somente Ele. E Paulo está tratando com essa igreja totalmente dividida. Pegaram ali, certo, um pedaço de roupa e dividiram em 4. Cada um querendo ficar com um pedacinho. A igreja toda cismada, toda dividida, toda em contenda, toda enciumada, impressionante. Irmãos, você acha que uma igreja dessa glorifica a Deus? De jeito nenhum. Uma igreja dessa não tem como glorificar ao Senhor. E Paulo está dando uma sacudida nessa igreja para dizer, vocês têm que olhar para Cristo. Não é para mim, não é para Apolo, é para Cristo. Quem dá o crescimento é Ele. E aí ele diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um vai receber o seu galardão segundo o seu trabalho. Sem dúvida nenhuma, se nós tivermos esta consciência e também a consciência transformar em atitude, nós vamos receber o nosso galardão. O nosso galardão está lá nos céus, novos céus e nova terra, irmãos. Paulo não está em nenhum momento, eu acho isso aqui fantástico. Paulo, o maior missionário de todos os tempos. Paulo, o maior teólogo de todos os tempos. Ele inclusive diz, na sua segunda epístola, que ele não é um bom orador. Ele chega a dizer isto, porque você tem ali os falsos
mestres ou aqueles oradores que inclusive cobravam quando iam ter a prática da oratória, eles cobravam. E Paulo diz, de fato, eu realmente, eu estou parafraseando, tá? Eu não tenho realmente a oratória, mas eu tenho o conhecimento do Senhor. Eu tenho o conhecimento do Senhor. Porque naquela época, eles pediam sempre cartas de recomendação. Era natural no mundo antigo eles pedirem carta de recomendação. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, olha, na realidade, a minha carta de recomendação já está manifesta aí, né? Como? Ela está escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, na vida de vocês. Porque eu plantei esta igreja aí. Eu estou pastoreando esta igreja aí. Eu estou perdendo noites de sono por esta igreja aí. E Paulo tem esta consciência, ele não quer ser seguido, ele não quer ser servido, porque ele sabe que ele plantou, Apolo regou, quem dá o crescimento é Deus, e que cada um vai receber segundo o seu próprio trabalho, cada um vai receber o seu galardão. Meus irmãos. E aí, ele diz, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos chamados, queridos, para realmente vivermos como espirituais, não como meninos na fé, não como pessoas que estão bebendo leite, mas nós somos chamados para sermos doulos, servos, cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Você que está aqui esta noite, meu irmão, minha irmã, você que tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é chamado para realmente viver uma vida em que você esteja mortificando a sua carne, que nós vamos falar na semana que vem. Semana que vem falaremos da mortificação da carne baseado em Romanos capítulo 8, meus queridos. Mas nós somos realmente, queridos irmãos, chamados hoje, no século 21, neste dia, para vivermos não divididos, não como meninos, mas olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Amém? E você que está aqui esta noite, tenha atitudes de um homem espiritual em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Se esforce para isso. Se esforce. Porque assim você glorificará ao Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Fiquemos de pé, por favor. Baixe sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, te agradecemos pelas nossas vidas, te somos gratos, Deus bendito, porque Teu Santo Espírito trabalha na Tua amada igreja, a igreja é Tua, Senhor, não é minha, não é de ninguém que está aqui, é do Senhor. O Senhor é o dono da igreja, o cabeça da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão.